E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, recentemente a TOTS lançou o Proteus da versão 24.10, Proteus Onça Preta. Ele veio com uma série de melhorias e algumas mudanças, e uma das mudanças que chamou bastante atenção é que agora o Proteus ele valida no processo de instalação e atualização dele se o servidor onde ele está sendo instalado, atende aos requisitos necessários para o funcionamento dele. E aí, se não atender, ele já vai dar um alerta na hora para justificar que naquelas configurações o processo de instalação não pode seguir. Então, pode ser questão de banco de dados, incompatível, sistema operacional, tem uma série de coisas. Então, o que é a dica que eu dou aqui para esse tipo de situação? O Proteus ele é compatível com Linux. Então, se a gente entrar lá no TDN agora, a gente vai ver algumas configurações de compatibilidade. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no Google e pesquisar aqui, ó, plataformas homologadas Proteus. Vamos ver se a gente acha aqui. Então, ele vai trazer aqui para a gente, ó, por exemplo, aqui, ó, sistemas operacionais homologados, bancos de dados homologados, isso tudo aqui já no próprio TDN, tá? Então as informações que trazem aqui são informações válidas para o Proteus. Então a gente tem SQL Server, ele vai trazer aqui para vocês as configurações necessárias para a homologação do SQL Server, inclusive tem opções aqui com Linux que a gente pode usar. Tem aqui o Oracle, o banco de dados Oracle também com as características que são homologadas. Postgre também com características que são homologadas. Depois, se a gente vir aqui em sistemas operacionais homologados, ele traz para a gente aqui, ó, algumas informações importantes também sobre o Windows, as versões do Windows que são suportadas, sobre Linux. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o OpenSUSE, que é uma versão também homologada para o funcionamento do Proteus. Então, assim, se vocês não estiverem com o servidor de vocês de acordo com as características necessárias para o Proteus funcionar, vocês podem vir aqui e analisar qual dessas plataformas vai atender melhor. Aqui no canal eu postei já uma série de vídeos falando sobre como instala o Proteus com Linux, como que usa o OpenSUSE, que é essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a versão homologada, como que configura o Postgre, que é um outro banco de software livre, que é bom, que é homologado para o funcionamento do Proteus também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma possibilidade que vocês têm, que é a possibilidade de usar o Proteus no OpenSUSE. Então, eu não vou mostrar como que faz essa instalação ela já foi feita, inclusive nesse vídeo eu vou usar uma máquina virtual do outro vídeo, onde eu postei mostrando a instalação do Proteus em Linux. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai configurar a conexão ODBC do Proteus no Linux para poder funcionar com o banco de dados SQL Server que vai estar no Windows. Então eu tenho aqui já, como eu mencionei, eu tenho uma máquina virtual, que é a máquina virtual que eu vou utilizar no processo, essa que vocês estão vendo aqui agora. Essa máquina virtual aqui, ela já está com o Proteus na versão 12.1.23.10 instalada, não é a 12.1.24.10 ainda. Eu vou fazer essa atualização ainda. Mas do jeito que está aqui, já atende ao nosso propósito, que é o propósito de mostrar como que a conexão ODBC vai funcionar. Então, vou deixar isso quietinho aqui. Vai ser essa máquina aqui que a gente vai utilizar. E a gente vai utilizar também o SQL Server. Eu tenho esse banco aqui, esse banco de dados, e eu tenho esse banco criado aqui, ó, que é o P12 Linux. Esse banco aqui é o banco de dados que nós vamos usar para conectar o Proteus que está lá no Linux no banco de dados SQL Server. Então a gente vai fazer isso daí também, tá? Só antes da gente começar, eu queria deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte, pessoal. Black Friday está chegando, nós estamos no mês de novembro hoje. Hoje é exatamente aqui o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 20/11. E aí eu tô deixando para vocês lá um cupom de desconto que vai ser válido ao longo desse restante de mês, até o final da Black Friday, que é o cupom de desconto dos meus cursos, para quem tiver interesse. Então, tem curso de desenvolvimento de aplicações em Angular, tem curso de desenvolvimento de APIs, nós temos aqui a formação Admin Dev,
do Proteus, se você quiser se tornar um administrador Proteus e quiser conhecer os recursos, ver o que você precisa saber para você ser um bom administrador do Proteus, eu tenho todos esses cursos aqui. E aí, entrando lá na Udemy, pesquisando pelos meus cursos, eu vou deixar os links na descrição também. Vocês vão aplicar esse código de desconto aqui, ó, Black24. Esse código de desconto, ele vai valer até o final da Black Friday. Então, vocês vão poder colocar, o curso ele vai ter, por exemplo, nesse curso aqui, ó, Formação Admin Dev Proteus, vocês vão ter um desconto de 50%. Se vocês entrarem aqui no curso de desenvolvimento de APIs, esse mesmo código de desconto vai garantir aqui também um desconto de 50%, o valor do curso vai cair para R$ 99,90. E o curso que é a sensação do momento, que é o meu curso de desenvolvimento de aplicações com Angular e POI, ele vai ter um desconto também, que é o valor de R$ 299,90. Ele vai cair de R$ 499 para R$ 299,90. É o melhor preço do ano, tudo colocando aqui o códigozinho Black24 para vocês terem acesso ao desconto da Black Friday para esse mês de novembro de 2024. Então é isso, pessoal. Não percam, tá valendo muito a pena e esse cupom vai valer só até o final da Black Friday. Então não perde seu tempo não. Agora sim, voltando aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos retomar agora o nosso processo. Então, para isso, a gente vai acessar aqui a nossa máquina virtual e nós vamos fazer o que nós temos que fazer, ou nós vamos executar os nossos pré-requisitos, as nossas configurações, para que o Proteus, da versão... Lembrando que OpenSUSE, tá, pessoal? Esse que a gente está utilizando aqui é o OpenSUSE, que é a versão que é homologada. Se a gente entrar aqui, ele traz aqui para a gente algumas opções de sistemas operacionais que a gente pode utilizar. Tem o Windows, como eu já mencionei. Esse Astra Linux aqui, ele é específico para quem é da Rússia, tá? Então ignorem esse cara aqui. Para quem está trabalhando aqui no Brasil, a gente pode utilizar OpenSUSE, Oracle Linux, Red Hat e SUSE. Porém, o OpenSUSE é o que é de código aberto e que vocês não têm que pagar licença. Por isso que nos meus testes, nos meus vídeos, eu utilizo essa versão aqui. E ele é muito bom, tá? Vocês podem usar sem medo o OpenSUSE, que ele vale muito a pena. Mas lembrando que é na versão OpenSUSE Linux LIP 15.4. E é nessa versão que a gente vai trabalhar. Então, vou voltar aqui para a nossa máquina virtual. Aqui na máquina virtual, eu já deixei separado aqui o link que a gente vai ter que acessar para mostrar como que funciona esse processo de configuração. Mas deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Só que esse daqui é um link bem grande também. De qualquer forma, esse link aqui, eu vou deixar ele também na descrição para vocês poderem acessar. Vou copiar esse link aqui. Vamos abrir aqui um navegador. E nós vamos chegar aqui, ó, nessa página aqui. Então, nessa página aqui da Microsoft, ele vai mostrar para a gente como que funciona o processo de instalação do driver ODBC Microsoft SQL Server para Linux. Porém, tem um detalhe importante aqui, ó. Ele mostra algumas versões de drivers ODBC. Nós vamos trabalhar com esse Microsoft ODBC 18 aqui. Outro ponto importante, como eu já mencionei outras vezes, em Linux existem, como é muito distribuído, existem diversas equipes de desenvolvimento. Cada distribuição ela tem as suas próprias características. E aí, a Microsoft ela escolheu aqui algumas distribuições e trouxe o processo de configuração do ODBC para essas distribuições aqui, que é o que ela considera como distribuições homologadas, ou seja, não é uma exclusividade da TOTS. Todos os grandes sistemas, eles são limitados a alguma versão específica do Linux, que eles passam por um processo de homologação. Então, vamos lá. Aqui, ó, o mais próximo que chega do OpenSUSE é essa versão aqui, que é SLES, SUSE Linux Enterprise Edition, se eu não me engano, Enterprise Server, melhor dizendo. Então, o SUSE Linux Enterprise Server é a versão que nós vamos utilizar
para poder fazer as nossas configurações, tá? Não como a gente está trabalhando com o OpenSUSE, não é exatamente igual aparece aqui, mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter que fazer para que funcione no OpenSUSE. Primeira coisa, a gente vai copiar essa linha aqui. Tudo isso vai ser feito pelo terminal de comando, tá? Então vamos abrir aqui, abrir o console, tá um pouco pequeno aqui, deixa eu aumentar. Então a gente tem que estar no console. Prontinho. Vamos mudar aqui para o usuário root. Então, vou botar aqui um sudo su. No meu caso aqui é senha 99. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto. Assim fica melhor para a gente poder enxergar. Então, ó, vou colar aquele primeiro link aqui. Então, aquele primeiro link ele vai fazer a instalação de um pacote. Beleza. Na verdade, é a importação de uma fonte aqui para o nosso RPM. Tá feito. Na sequência, a gente vai pegar esse comando aqui, ó, sudo zipper ar https. É um repositório que a gente vai adicionar também para que o zipper, que é o nosso pacote de instalação, ele funcione. Nesse caso aqui, esse link aqui de cima é da versão 12. Como a gente está trabalhando com o OpenSUSE 15, então o que a gente vai utilizar é esse de baixo aqui, ó. Então vamos copiar isso aqui. Vamos voltar aqui no nosso terminal e vamos colar aqui de novo. Prontinho. Feito isso, vamos dar aqui um zipper app, que é o update, só para ele poder atualizar aqui os nossos pacotes. Lembrando, não custa. Aqui ele vai dar algumas mensagens para a gente, que ele tem que fazer alguns downloads, então vou confirmar aqui. Isso daqui, na verdade, nem é que ele tem que fazer alguns downloads, é que ele dá um zipper app, então ele está atualizando algumas coisas que eu já tenho instalado. No meu caso aqui, ele pegou o Chrome. Chrome, mais um pacote de ícones, mais o Snapd, que é uma outra coisa que eu estou utilizando também. Problema nenhum, só esperar aqui ele concluir esse processo de atualização. Prontinho. Feito o processo de atualização, agora a gente vai fazer o processo de instalação. Como que a gente vai fazer a instalação dele? Ele vai pegar, são 2 pacotes que a gente precisa. Isso daqui, ó, esse comando aqui, ele vai funcionar no OpenSUSE. O que a gente vai no SUSE, desculpa. No OpenSUSE a gente vai pegar esse comando aqui, ó, essa parte aqui do comando. Zipper install -i, aí ele traz 2 pacotes aqui pra gente. O MS ODBC SQL 18 e o MS SQL-tools 18. Então vou copiar esse comando aqui. Vou vir aqui no terminal, vou colar. Eu posso até aproveitar e já mandar instalar tudo de uma vez. Então, vou pegar esse tools aqui. Na verdade, não, porque tem um EULA aqui para poder aceitar. Então, vamos fazer um por vez mesmo. Então, vou dar um Enter aqui. Beleza. Ele vai fazer a instalação. E aí, a gente tem que aceitar esses termos de licença aqui. Então, a gente vai escrever aqui em maiúsculo, yes. Beleza. Fez a instalação. Agora nós vamos pegar esse outro pacote aqui de baixo, ó, que é o Tools 18. Vou copiar ele aqui também. Vamos colar esse cara aqui. Beleza. Aqui ele também tem termos de licença, então a gente vai ter que aceitar ele aqui também, escrevendo yes em maiúsculo. Foi. Por fim, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, zipper install Unix ODBC Devil. Isso daqui eu já tenho, tá? Porque eu já fiz a instalação dele quando eu estava montando essa máquina virtual aqui para poder utilizar com Postgre. Postgre também usa. Mas por via das dúvidas, a gente vai pegar esse caminho aqui e vai executar ele aqui no terminal também. Beleza. Então, feita aqui a instalação, o que a gente precisa fazer agora
é o processo de configuração da nossa conexão ODBC, é o que eu vou mostrar isso para vocês. Essa parte, ele não vai ter, ele não vai mostrar aqui para vocês nessa documentação, não. Aqui, basicamente, é o processo de instalação. Então, vamos fazer a configuração do nosso banco de dados agora para funcionar lá vamos fazer a configuração da nossa conexão ODBC para funcionar com o nosso SQL Server. O SQL Server, ele não está instalado no meu servidor Linux, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele está instalado no host no meu computador. Mas, se fosse no Linux, funcionaria também, não muda nada. Mas nesse caso aqui, ele está instalado no host do meu computador, mas não importa em qual servidor que é. O que importa é que vocês sigam os passos para a configuração. Então, como que a configuração vai ser feita? Vou voltar aqui no terminal. Nós vamos entrar aqui num diretório /etc/unix ODBC. Lembrando que isso é no OpenSUSE, tá? Cada distribuição Linux instala o driver ODBC num diretório diferente. Ele pode instalar no driver ODBC de um diretório diferente. Então, para esse passo aqui funcionar, nós estamos trabalhando com OpenSUSE. Feito isso, ó, vou dar um ls aqui para listar. Ele vai trazer aqui para a gente, ó, dentro desse diretório, eu tenho dois arquivos, o odbc inst.ini e o odbc.ini. O odbc.ini é o arquivo onde a gente configura a nossa conexão ODBC. O odbc inst é o arquivo com as configurações do driver que foi instalado. Então, vou entrar nele primeiro, odbc inst.ini, vou utilizar o Nano, que é o editor de textos para terminal. Aqui ele traz para a gente o nome do driver que a gente vai utilizar na montagem da nossa configuração, da nossa conexão ODBC. Porém, esse nome aqui está muito grande. Vou apagar ele e vou só colocar isso aqui, MSSQL 18, para poder ficar mais fácil. Então, eu já sei aqui, que esse é o driver ODBC para MSSQL 18. Já tem todas as configurações aqui. Vou dar aqui um Ctrl O para ele poder gravar a alteração que eu fiz. E agora um Ctrl X para ele poder fechar. Feito isso, agora eu vou vir aqui e vou acessar o arquivo odbc.ini, que é esse cara aqui. Nesse cara aqui, eu já tenho uma conexão ODBC criada, que era a minha conexão para Postgre. Eu vou vir aqui e vou criar uma nova conexão para o SQL Server, que eu vou chamar de P12 Linux. É o mesmo nome de conexão que eu utilizei no banco de dados que eu criei. Mas isso não é um critério, não é obrigatório, tá? Eu estou fazendo desse jeito, mas não necessariamente precisa ser feito dessa forma. Então vamos lá, retornando aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, Aqui esse arquivo ele vai ficar, essa seção aqui ela vai ficar menor, tá? Então aqui tem poucas coisas que a gente precisa colocar. Primeira coisa aqui, nós vamos colocar aqui qual é o driver. A gente já mudou o nome do nosso driver. Então vou colocar aqui, MS SQL 18. Esse é o nome do driver que eu coloquei lá no odbc inst. Depois disso, eu vou colocar aqui um server para poder dizer qual que é o servidor em que o meu SQL está instalado. Para isso, eu vou colocar aqui um TCP na frente, 2 pontos, e vou colocar o endereço IP ou o nome DNS lá do servidor. No meu caso, eu vou colocar o endereço IP, que aqui o meu está no 10.0.0.1. Então, essa é a minha configuração para o SQL.
Depois disso, para encontrar, no caso, o host da minha máquina virtual, que eu configurei ele nesse endereço aqui. A gente vai colocar aqui uma vírgula e a porta 1433, que é a porta do serviço do SQL Server. Se você tiver mudado no seu servidor, coloque a porta correta. No meu caso aqui é o 1433. Depois eu vou colocar aqui um encrypt, para poder dizer que a conexão ela tem que ser criptografada. Então, vou colocar aqui um encrypt igual a yes. E vou colocar aqui também um... Trust... Esqueci o nome agora. Depois eu vou recuperar esse nome aqui. Mas vamos lá. Vou colocar aqui um database, que é o nome do banco de dados da minha que eu criei lá no meu servidor, que é o P12 Linux. Agora sim. Eu só preciso agora da configuração de certificado digital. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Então vamos, isso, agora sim. Então a gente vai colocar aqui, ó, aqui embaixo trust server certificate. Isso daqui é para poder dizer que o servidor ele tem que confiar, no que no caso a conexão DBC tem que confiar no certificado digital do servidor. Então vou colocar aqui um yes também. Agora assim, ó, feito isso daqui, a nossa configuração ODBC já está feita, já está configurada. Vou colocar aqui um Ctrl O para ele poder gravar e um Ctrl X para poder fechar. Depois que ele fecha, eu vou ter que vir aqui e vou colocar um ISQL, que é o comando para fazer o teste, -v, vou colocar aqui P12 Linux. E aí é o seguinte, eu também tenho que dizer qual que é o usuário que tem permissão nesse banco de dados aqui. Se nós voltarmos aqui no SQL Server, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para melhorar. Não, não dá. Então vamos lá. Eu vim aqui na parte de segurança, ó, eu vim aqui em Logons, eu criei um usuário aqui chamado P12. E esse usuário P12 é o que tem permissão nesse banco de dados que eu quero conectar. Então, é esse usuário P12 aqui que eu vou utilizar para... Ele não vai abrir aqui, não. Mas, enfim, é esse usuário P12 que eu vou utilizar para poder conectar no meu banco de dados. Então, vou voltar aqui na nossa máquina virtual. A gente vai colocar aqui P12 e a senha dele, que é o P12 minúsculo. Falha no logon, acho que é P12 maiúsculo. Ah, era P12 maiúsculo. Então é isso, pessoal. Ó, coloquei aqui o meu ISQL-V P12 Linux, P12, que é o usuário, P12 maiúsculo de novo, que é a senha. Então coloquei aqui, se eu fizer a conexão desse jeito e ele der esse resultado aqui, significa que o meu Linux ele já está conseguindo se comunicar com o meu banco de dados P12 Linux lá no meu SQL Server, no outro servidor. Então, eu posso colocar aqui um kit para poder sair. E o que eu preciso fazer agora é terminar de fazer a configuração da minha conexão lá no nosso ODBC, no nosso ODBC não, desculpa, no nosso DB Access, lá no monitor do DB Access. Então, vou entrar onde meu DB Access está instalado. Vou procurar aqui TOTUS install TOTUS DB Access. Vamos abrir aqui o nosso DB Monitor. Cadê meu DB Monitor? Está aqui. Beleza. Vamos aqui em configurações, Microsoft SQL, e a gente vai criar uma nova seção aqui. P12, Linux, ok. E a gente vai colocar aqui o usuário P12 e a senha P12 também. Vou salvar. Vou vir aqui no meu assistente de validação da conexão. Vou avançar, vou colocar aqui Microsoft SQL, vou colocar aqui o meu P12 Linux, vou finalizar.
deu essa mensagem aqui, significa que o Proteus ele já vai conseguir se comunicar com o nosso SQL Server. Então, feito isso agora, é só a gente terminar de fazer as configurações e testar a nossa conexão. Então, vou abrir aqui o appserver.ini, vou criar aqui uma nova sessão. Pronto. Nessa sessão aqui, ó, eu vou chamar de P12 Linux. Então, P12 Linux, dessa forma. Aqui no nosso DB alias, vou colocar aqui P12 Linux. E no nosso database, vou colocar aqui MS SQL. Opa, coloquei a mais aqui. Então, MS SQL é o nosso database, DB alias é o nosso P12 Linux. Feito isso daqui, ó, a gente vai salvar, já está salvo. Agora a gente vai entrar aqui no nosso Smart Client e vai fazer o teste para ver se a comunicação vai dar certo. Então, vou mudar aqui o nosso ambiente para P12 Linux e vou dar aqui um Enter. Então é isso, pessoal. Se ele já chegou até aqui, significa que ele já vai funcionar. Então, vou só concluir as configurações. Opa, usuário não autenticado. Acho que eu tenho uma senha para ele. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Ó, configurações feitas significa então que a nossa comunicação funcionou. Então agora nós temos um Proteus funcionando em ambiente Linux, comunicando com um banco de dados Microsoft SQL. Quiser aprender mais sobre como foi feita essa configuração, essa instalação aqui, eu já tenho um vídeo aqui no canal que mostra isso. Então, aquele mesmo vídeo que eu usei para poder fazer a instalação do Proteus com Postgre, eu só fiz esses ajustes aqui para ele funcionar com o Microsoft SQL Server. E mais importante, pessoal, fiquem atentos aos cursos que eu mencionei no início do vídeo, porque eu vou lançar atualizações desses cursos de acordo com as novas implementações que a TOTUS fez. Então, eu vou colocar novo conteúdo no nosso curso de desenvolvimento de APIs. Vou adicionar mais conteúdo na nossa formação Admin Dev, mostrando para vocês como que vai ser feita o processo de atualização de versão da versão 12.1.23.10 para a versão 12.1.24.10. Isso vai estar também lá no nosso curso de formação Admin Dev. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, o melhor conteúdo que a gente tem sobre Proteus hoje disponível na internet, aproveitem os nossos descontos agora para Black Friday, porque esses descontos só vão valer até o final da promoção. Terminou a promoção, volta tudo ao preço como estava antes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.